Na aula de hoje daremos início ao conteúdo de difração. A difração é um fenômeno de característica ondulatória que consiste no desvio do raio de onda devido à incidência da onda sobre um obstáculo ou orifício de dimensões próximas ao seu comprimento de onda. No caso de uma onda luminosa incidindo sobre um orifício, a imagem formada pode ou não guardar o formato do orifício, sendo rodeada de franjas claras e escuras. Damos início conceituando o fenômeno. Para isso, vamos considerar um pequeno orifício circular num anteparo opaco, iluminado por um feixe paralelo de luz monocromática. Bem, o que era que a lei de propagação retilínea da luz da ótica geométrica nos dizia? Que a luz, ao atravessar o orifício, iria formar uma imagem com o mesmo formato e o mesmo tamanho do orifício sobre o anteparo de observação O. E fora dessa região, fora dessa imagem brilhante formada no anteparo O, não haveria iluminação. A escuridão seria completa, ou seja, iria se formar um pincel de luz, um cilindro circular entre o anteparo com o orifício e o anteparo de observação O. E fora dessa região que eu pintei em vermelho, fora dessa região iluminada, a escuridão seria completa, ou seja, não haveria penumbra fora da região que tem o formato e a dimensão do orifício. Entretanto, se o orifício for muito pequeno e a distância R ao anteparo de observação for suficientemente grande, ocorre um espalhamento da luz oriunda do orifício e esta luz penetra na região de sombra, o que provoca o surgimento de franjas claras e escuras envolvendo o centro da imagem. A esse desvio sofrido pela onda luminosa ao atravessar um orifício ou incidir sobre um obstáculo é dado o nome de difração. Como foi dito anteriormente, o desvio ocorrerá somente nos casos em que o orifício ou obstáculo possui dimensões da ordem do comprimento de onda da onda incidente e quando a distância ao anteparo de observação for muito maior que as dimensões do orifício ou obstáculo considerado. No caso de uma luz monocromática, quanto maior for lambda, maior será a deflexão dos raios luminosos, ou seja, no caso analisado, no caso que nós acabamos de analisar, a luz vermelha sofrerá um espalhamento maior que a luz violeta. A difração da luz pode ser dividida em duas categorias. Na primeira, para R, a distância ao anteparo não excessivamente grande, a imagem mantém a forma do objeto e é rodeada por franjas claras e escuras. Essa é a chamada difração de Fresnel. Na segunda, para a distância ao anteparo tendendo ao infinito, para R tendendo ao infinito, o padrão projetado depende da direção de observação e também do formato do objeto. Entretanto, a imagem formada ela não guarda semelhança com a forma geométrica do objeto. Nesse caso, nós temos a chamada difração de Fraunhofer. Antes de analisarmos matematicamente a difração, precisamos conhecer o princípio de Huygens-Fresnel, pois a partir dele determinaremos que aspectos do fenômeno devemos considerar e como estes devem ser arranjados para encontrarmos a função de onda para a onda resultante após a deflexão da onda luminosa. Bem, o princípio de Huygens-Fresnel ele é a combinação do princípio de Huygens, que diz que toda frente de onda é composta por fontes de ondas secundárias, com o conceito de interferência. Fresnel introduziu 3 modificações ao princípio de Huygens e a primeira diz o seguinte: as ondas esféricas secundárias oriundas dos diferentes pontos de uma frente de onda são coerentes, pois a frente de onda é uma superfície de fase constante. Basicamente, ele disse que as ondas secundárias são coerentes, pois partem de uma superfície de fase constante, ou seja, a frente de onda num ponto anterior. A segunda observação ou modificação feita por Fresnel no princípio de Huygens introduz o conceito de interferência do princípio de Huygens. Diz o seguinte: a onda num ponto ulterior é a resultante da interferência de todas as ondas secundárias, levando em conta suas diferenças de fase associadas a percursos diferentes. Ou seja, ele diz basicamente que a onda resultante num ponto posterior é resultado da interferência das ondas secundárias.
certo? Então, nessa segunda observação feita por Fresnel, ele introduz o conceito de interferência no princípio de Huygens. A terceira modificação introduzida por Fresnel diz o seguinte: a amplitude das ondas secundárias provenientes de um elemento de superfície d sigma, de uma frente de onda sigma, não é a mesma em todas as direções. É máxima, essa amplitude vai ser máxima na direção normal à frente de onda, que é a direção do raio, e decresce lentamente e monotonicamente com o ângulo θ', caindo a zero para θ' igual a π/2. Nessa modificação ele diz basicamente o seguinte: ele diz que ele está dizendo que a onda num ponto posterior depende da direção de observação. A amplitude vai ser máxima em pontos que estão na direção do raio da onda luminosa, né? Ou seja, bem à frente da onda luminosa, na direção do raio, e ela vai ser mínima, a amplitude vai ser mínima em pontos interceptados por direções perpendiculares ao raio de onda. Então, de acordo com o princípio de Huygens-Fresnel, o elemento de onda no ponto P, dni de P, depende da direção de observação, representada pelo fator de obliquidade, f de θ', e depende também do elemento de onda dado por ni de P', que multiplica E elevado a IKR sobre R, d sigma, que representa a superfície de fase constante, que é fonte das ondas esféricas secundárias. Então, desse modo, a onda resultante no ponto P vai ser a integral da expressão dada na equação 4.1 para toda a frente de onda sigma. Então, ni de P, que é a onda resultante no ponto P, vai ser igual à integral para toda a frente de onda de f de θ', que é o fator de obliquidade, vezes ni de P', vezes E elevado a IKR sobre R d sigma, que é o elemento de onda sobre a superfície d sigma, que vai ser a fonte das ondas secundárias, das ondas esféricas secundárias. Lembrando que a equação 4.2, que me dá a onda resultante no ponto P, ela só vai se estender para porções não obstruídas da onda. Então, se eu tiver a onda sendo obstruída por anteparos, por obstáculos ou anteparos opacos, a porção da onda que foi obstruída ela não vai contribuir para a integral dada na expressão 4.2. Então, recapitulando, de acordo com o princípio de Huygens-Fresnel, a função de onda em P é a resultante da interferência de todas as ondas esféricas secundárias provenientes dos pontos P' da frente de onda sigma. A fase de cada onda secundária é dada pelo fator de fase E elevado a IKR, e as contribuições dominantes nessa superposição de ondas secundárias ocorrem no entorno de um ponto O da frente de onda sigma, no qual a fase seja estacionária. Esse ponto O se chama polo de fase estacionária. O trajeto entre O e o ponto de observação P vai ser mínimo quando KR é estacionário, quando a fase das ondas secundárias é estacionária. Nesse caso, o segmento OP corresponde ao raio luminoso que parte de sigma, perpendicular a esta frente de onda, e passa pelo ponto P. Aqui nós temos a representação do polo de fase estacionário, né, que é o polo da frente de onda sigma em relação ao ponto P. Para dar seguimento à representação matemática do fenômeno, iríamos inicialmente aplicar o princípio de Huygens-Fresnel, apresentado na equação 4.2, à propagação de uma onda plana. Para isso, utilizaremos o método das ondas de Fresnel. Então, vamos supor que a onda ni de P', que é a onda num ponto anterior, é uma onda plana que se propaga na direção z do espaço livre, certo? Lembrando que nós estamos considerando que a onda não está incidindo sobre nenhum obstáculo, nem está atravessando, a princípio, nenhum orifício.
nós estamos considerando a propagação da onda no espaço livre. Então, essa onda que se propaga no espaço livre, ela tem um formato definido pela equação 4.3, onde ni é igual a A vezes E elevado a I kz. O nosso objetivo aqui é obter uma forma mais explícita para a equação 4.2, que descreva a propagação de uma onda plana no espaço livre. Então, tomando a frente de onda como sendo plano em z igual a 0, onde ni de P' é igual a A, e aplicando esse resultado na equação 4.2, nós obtemos a seguinte expressão para a onda resultante no ponto P. A onda resultante no ponto P ela vai ser ni de P, né? Igual a A, que multiplica a integral da frente de onda sigma de F de θ', que é o fator de obliquidade, vezes E elevado a I kz dividido por R d sigma. A origem das coordenadas é tomada no ponto O, que é o polo da frente de onda sigma, e Z é definido como sendo o segmento de reta OP perpendicular à frente de onda sigma, que liga o polo da frente de onda ao ponto de observação P. Vamos considerar agora uma série de esferas com o centro em P. Essas esferas vão possuir raios iguais a PO, onde PO é Z, né? PA, onde PA é igual a Z mais lambda sobre 2. PB, que vai ser igual a Z mais lambda. PC, onde PC vai ser igual a Z mais 3 lambda sobre 2. E assim por diante, certo? Sempre o raio da esfera seguinte aumentando de meio comprimento de onda. Quando essas esferas interceptam a frente de onda sigma, elas vão formar esses círculos aqui, ó, com o centro em O. O primeiro círculo vai ter um raio ρ1 igual a OA. O segundo raio é definido pelo segmento de reta OB, esse é o ρ2. O terceiro raio, que é o definido pelo segmento de reta OC, é ρ3, e assim por diante, né? Vou ter sempre um raio da esfera subsequente, vamos dizer assim. Bem, e nós podemos calcular esses raios utilizando o teorema de Pitágoras nos triângulos retângulos POA, POB, POC e assim por diante. Então vamos lá. Utilizando o teorema de Pitágoras, né? Nós podemos determinar os raios dos círculos sobre a frente de onda sigma. Então, o primeiro raio, ρ1, que é OA, utilizando o teorema de Pitágoras, ele vai ficar OA ao quadrado igual a PA, que é a hipotenusa, PA ao quadrado, menos PO, menos PO ao quadrado. Nós sabemos que PO é Z e PA é Z mais lambda sobre 2. Então, nós temos que OA, que é ρ1 ao quadrado,
vai ser igual a PA ao quadrado, que é Z mais lambda sobre 2 ao quadrado, menos PO ao quadrado, como PO é Z menos Z ao quadrado. Isso aqui vai me dar Z ao quadrado mais 2 vezes lambda sobre 2 vezes Z mais lambda sobre 2 ao quadrado. Então, nós temos que ρ1 ao quadrado vai ser igual a menos Z ao quadrado. Então, nós temos Z ao quadrado menos Z ao quadrado dá zero. E nós temos que ρ1 ao quadrado vai ser igual a lambda Z mais lambda sobre 2 ao quadrado. Nós podemos utilizar a mesma sequência, o mesmo procedimento, para calcular o raio OB, o raio OC. Vamos calcular o raio OB agora. Então, utilizando o mesmo teorema, mas agora para o triângulo POB, nós temos que o segmento de reta OB ao quadrado, que é o meu raio ρ2, ele vai ser igual a PB ao quadrado menos PO ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Quem é PB? Nós vimos que PB é Z mais lambda, né? Então, substituindo na nossa expressão, nós vamos ter que ρ2 ao quadrado, que é o segmento de reta OB ao quadrado, vai ser igual a PB ao quadrado, que é Z mais lambda ao quadrado, menos PO ao quadrado, que é Z ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar igual a Z ao quadrado mais 2 vezes lambda Z mais lambda ao quadrado menos Z ao quadrado. Então, nós vamos obter para ρ ao quadrado, ρ2 ao quadrado, 2 lambda Z mais lambda ao quadrado. Utilizando o mesmo procedimento, nós podemos calcular o raio ρn do enésimo círculo sobre a frente de onda sigma, onde ρn ao quadrado vai ser igual a Z mais n lambda sobre 2 ao quadrado menos Z ao quadrado. Esse termo Z mais n lambda sobre 2 é o raio da enésima esfera com centro em P, certo? Então, como a gente viu que o raio da esfera seguinte era sempre acrescido de lambda sobre 2, se eu quero saber o raio da enésima esfera, basta eu somar Z com n, que é a ordem da esfera, vezes lambda sobre 2, ok? Então, continuando, nós temos que ρn ao quadrado vai ser igual a Z ao quadrado mais 2 vezes n lambda sobre 2 Z mais n lambda sobre 2 ao quadrado menos Z ao quadrado. Z ao quadrado menos Z ao quadrado dá zero. E nós temos que
ρn ao quadrado vai ser igual a 2n. 2n não, né? 2 dividido por 2 dá 1. Vai ser igual a n lambda z mais n lambda sobre 2 ao quadrado. Na nossa análise, nós estamos considerando z muito maior que o comprimento de onda lambda, certo? Então, se a nossa consideração é essa, esse termo aqui ao quadrado, ele tende a zero, ele é muito pequeno em relação ao restante da expressão, certo? Ele é insignificante em relação aos outros termos. Então, nós temos que ρ n ao quadrado vai ser igual a n lambda z, e o raio do nosso enésimo círculo sobre a frente de onda, ρn, vai ser igual a raiz de n lambda z. Essa aqui é a nossa equação 4.9. Bem, então os raios crescem como raízes quadradas de números inteiros e os anéis circulares delimitados por esses círculos definidos sobre a frente de onda são chamados de zonas de Fresnel.